Meu amigo, minha amiga, aqui quem vos fala é Anderson Batista novamente, da Igreja Plenitude em Cristo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu amigo, minha amiga, eu não sei qual o problema que você está passando nesse momento. Você talvez esteja achando que o gigante que está na tua vida, ele está te destruindo. O gigante que está na tua vida está acabando com os teus sonhos, está acabando com o teu relacionamento, está acabando com o teu emprego, está acabando com as tuas finanças, está acabando com sua casa, carro, está destruindo a tua vida. Você talvez está querendo se matar neste momento. Ei, para um pouquinho, pense melhor no que você está fazendo. Eu estou lhe dizendo isso porque eu sei e acredito e tenho certeza que o meu Deus pode mudar a tua vida. Preste atenção em alguns exemplos que eu vou te dar. Você conhece a história de Davi? Todos nós que somos criados desde criança, nós conhecemos a história do pequeno Davi, aquele garoto que era o menor da tua casa, aquele garoto que era franzino, que era o mais magrinho da tua casa, aquele pastor de ovelhas, o qual não se relacionava com teus irmãos, o qual teus irmãos não se relacionavam com Davi, porque na época o pastor de ovelha, ele era mandado para cuidar das suas ovelhas e ele tinha mau cheiro, porque cuidava das ovelhas. As ovelhas não têm um bom cheiro. O pastor de ovelha tem que sacrificar a ovelha, o pastor de ovelha tem que tirar os carrapatos da ovelha, o pastor de ovelha tem que levar para uma água limpa, o pastor de ovelha tem que alimentar essas ovelhas com pasto verde, gente, com pasto maravilhoso. Porém, Davi nunca reclamou dessa situação. Ele orava ao nosso Deus, o nosso querido, amado Deus, o que nos formou, o que Deus nos criou. O mesmo Deus de ontem e hoje vai ser sempre. Ele orava e agradecia a Deus por aquilo, e Deus vendo isso dentro do coração de Davi, Deus instituiu Davi como rei. Mas Deus instituiu Davi como rei por um detalhe: ele era o menor da sua casa e ficou quietinho, não reclamou, não murmurou, apenas acreditou num Deus Altíssimo. Vou te dar um exemplo agora de Davi, novamente o porquê que Davi cresceu. Deus nos coloca em situações, em barreiras, em problemas seríssimos, nos permite, assim como permitiu o diabo tocar na vida de Jó, Jó venceu esse Golias e foi reconhecido mundialmente. Davi, ele venceu Golias com apenas 5 pedrinhas. Ele confiou, 5 pedrinhas representando o nome de Jesus, Jesus. Ele venceu o medo. Se revoltou contra a situação, porque veja bem, se Davi não tivesse revoltado contra a situação que ele estava passando naquele momento, o que iria acontecer? O gigante teria enfrentado o povo de Israel, o povo de Cristo, e teria matado o povo, porque a pessoa com medo, a pessoa se torna fraca, a pessoa corajosa, acreditando que tem Deus dentro de si, ela enfrenta, seja lá o problema que for, seja lá, a barreira que vir para a tua vida, você enfrentará sem medo, acreditando que Deus está contigo e você irá vencer essa barreira. Davi foi corajoso e venceu, e Deus olhou para Davi, a tua fé, a tua força, a tua coragem, se revoltando contra aquela situação, e viu em Davi uma grande nação, viu dentro de Davi um poder enorme, o qual poderia livrar Israel e abençoar Israel. Assim Deus instituiu Davi como rei, como vocês podem todos saber. Vamos dar o exemplo também de Daniel. Daniel, aquele jovem que vivia ali naquele reino da Babilônia, o qual os reis queriam fazer, fez Davi prisioneiro Daniel prisioneiro, e tentou fazer Daniel entrar no convívio do reino, querendo oferecer manjares do reino, querendo oferecer ali aquelas coisas pagãs oferecidas a outros ídolos, e Daniel não aceitou. Resolveu comer apenas frutas, verduras e legumes, orando 3 vezes ao dia. Deus restituiu Daniel. Vamos adiantar um pouco a história rapidinho, que eu quero que você veja e entenda o que eu estou dizendo. Daniel foi enviado à cova dos leões para ser morto por leões, mas Daniel, acreditando em Deus, isso, mais um gigante foi enviado, porque você numa cova com um monte de leões, aparentemente é uma situação impossível, assim como Davi passou, mas Daniel confiou em Deus, e ali o povo, o rei, viu o nosso Deus que hoje ainda existe na vida de Daniel, e aí o povo acabou aceitando o nosso querido Deus e amado pela vitória de Daniel. Só que por isso ele teve que passar por um gigante. Vamos te dar um outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Babilônia, teve uma lei o qual o rei instituiu que todos deveriam se ajoelhar, reverenciar aquele Deus.
porém na palavra do Senhor diz que somente ao nosso Deus devemos dar culto, somente ao nosso Deus devemos adorar. Não terás outros deuses diante de mim, assim diz a palavra do Senhor. E assim Sadraque, Mesaque e Abednego, acreditando na palavra do Senhor, eles foram enviados para a fornalha de fogo, o qual ali foi enviado. A fornalha se acendeu 7 vezes mais, o rei querendo realmente exterminar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando abriu, um soldado foi morto de tão calor que estava, e ali o rei, olhando para dentro daquela fornalha, pôde ver que não era mais Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tinha 4 pessoas. Essa pessoa representando o anjo, o nosso querido Salvador Jesus Cristo, o qual protegeu e passeava por dentro da fornalha. Ali eles venceram mais um gigante, e ali eles foram reconhecidos também mundialmente. Foi reconhecido pelos deuses, né, que entre aspas tinham Deus, né, mas foi reconhecido pelo rei daquele lugar ali, e ali viram o nosso Deus. E às vezes, meu irmão, você está passando por uma dificuldade muito grande na tua vida neste momento. Não se esqueça do que aconteceu no passado, desses exemplos que eu te dei. Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura, nos dando um exemplo da salvação, nos dando um exemplo que nós temos que se tornar o menor para se tornar o maior. Porém, Jesus, ele sofreu, foi padecido, foi cuspido, chicoteado, foi torturado, e ele foi colocado ali numa cruz, em um madeiro. Hoje nós temos uma cruz sem nenhum Deus grudado ali. Nós acreditamos na cruz, né? Na cruz vazia. A cruz vazia para mim significa vitória, porque o meu Deus não está pendurado, né, ali numa cruz. Ele ressuscitou ao 3º dia, e dando exemplo, mais um gigante sendo vencido. E quando você vence esse gigante, o qual nós somos colocados nessas situações, o nosso Deus é glorificado. O povo de Israel não entrou ali em Canaã porque o povo murmurava e se esquecia do que Deus tinha feito um dia antes. 365 dias tem um ano. Porém, Deus descia maná do céu, Deus descia carne no céu, Deus fazia brotar água da rocha, da onde parecia um impossível. Isso era um gigante. Porém, Deus mostrava, Deus trazia tudo aquilo que faltava ao povo, né? E quando chegava no outro dia, o povo se esquecia do que tinha sido feito ontem. Deus começou a ficar chateado. Às vezes ele está chateado com a tua vida, porque hoje você acordou respirando, hoje você comeu, ontem você estava andando, né? De repente você está em uma situação hoje que parece ser impossível aos teus olhos, mas aos olhos de Deus não é impossível. Nós esquecemos do que Deus se faz na nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Davi, Jesus Cristo, fora os outros profetas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas pessoas passaram por gigantes, só que quando se vence o gigante, Deus exalta. E não se esqueça de você levar o que Deus fez por você até os confins da terra. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Então, quando vir um problema, não se esqueça que Deus é vivo. O nosso Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Fica aí essa mensagem para você, de Anderson Batista Padilha. Mais um dia para você. Se inscreva aí e fique com Deus.